Ninguém me disse isso diretamente, você não pode, mas as pessoas diziam assim, nossa, eu achava tanto que se você ia ser mãe, que coisa maluca, se eu tivesse que apostar em alguém, era em você. E aí a gente pensa em adoção, a Mel fala, cara, sempre quis engravidar, eu também sempre quis engravidar, então a gente tem que ir para um tratamento de reprodução assistida. Essa lenda urbana começa assim, a filha da vizinha da minha avó gastou um apartamento, não conseguiu. Aí você fala, caraca, quanto custa um apartamento? É 100 mil ou é 1,5 milhão? Ela não conseguiu, nossa. Que está fazendo uma coleta de óvulos para congelamento, para FIV, e que tenha uma expectativa de ter uma quantidade de óvulos maior do que o que vai precisar para o seu tratamento, pode optar por doar uma parte dos seus óvulos para o banco da clínica e, na prática, a pessoa que está recebendo esses óvulos está pagando parte do seu tratamento. Tá. Isso ajuda o tratamento a chegar a ficar, assim, metade do valor ou menos. Ou seja, tá? é um caminho de acessibilidade, né, para quem Sim. não quer ir para inseminação caseira e também não tem Isso. grana para bancar uma FIV inteira. Isso. E ainda vai ajudar outro casal E que ainda tá vai no ajudar outro tratamento. casal. Em 2001 a gente estava discutindo isso, se uma criança ficaria com a própria mãe ou com o avô, o que era mais forte? O vínculo de criação, de afeto e a nominação da mãe ou o vínculo biológico, porque o avô é que tem o sangue. Exato. Primeiro porque eu tenho que voltar lá para o conjunto de leis que de alguma forma protegem e amparam todo o movimento LGBT e famílias como a minha. Eles datam de 2011. É a primeira vez que o STF vai falar sobre, por exemplo, a união estável e o casamento de pessoas do mesmo sexo, mesmo gênero. Então, quando que é a hora certa, né? E essa é a pergunta que não quer calar, e eu acho que eu sempre gosto de pensar que para qualquer casal, independente se é hétero, se é transcentrado, se é homoafetivo, essa é uma pergunta que todo mundo que vai ter um filho, seja por via de adoção, por barriga solidária, vai precisar pensar qual é o melhor momento. Mas para a gente que depende de um tratamento, essa pergunta ela é fatal, né? Obstetra, obstetriz, doula, consultora de amamentação, eu falava assim, quem são, o que fazem, onde vivem, o que comem. E aí manda um WhatsApp, mãe, pai, meus irmãos, gente, é isso, a Mel que vai engravidar, óvulos dela, tá. Vai ser sobrinho e vai ser neto como os outros? E aí a resposta vem chegando assim, meu, que pergunta sem noção, é óbvio, o que muda? E aí, quando vieram as 4 respostas, foi tipo assim, beleza, vai ser ela, óvulos dela, barriga dela, tudo. Com coragem, parceria, tecnologia e também uma boa dose de esperança, Marcela, Tibone e Melanie tiveram os seus filhos, os gêmeos Yolanda e Bernardo, fruto de uma fertilização in vitro. Quando os gêmeos nasceram, elas receberam algumas portas fechadas, documentos que não permitiam 2 mães, cartórios despreparados. As barreiras eram tanto explícitas quanto invisíveis. Ainda assim, Marcela e Melanie transformaram a dor em movimento e deram voz a muitas outras mulheres que sonham em viver a dupla maternidade e seguem sendo referência nesse assunto. No episódio de hoje, você vai conhecer a história de amor, ciência e resistência dessas 2 mães e também vai entender o que mudou nos últimos anos, tanto no que diz respeito à medicina reprodutiva quanto ao direito dos casais homoafetivos. Para isso, eu conto também com a doutora Carolina Rebelo, que é ginecologista, especialista em reprodução assistida na clínica Vida Bem-vinda, aqui em São Paulo. Eu sou a Aline Dini, jornalista, mãe da Elô e criadora desse espaço de conversa. Esse videocast conta com o apoio de Fert Group e eu agradeço a você por escolher estar aqui com a gente. E se você ainda não está inscrita no canal, faça isso agora, hein? É bem rapidinho e vai ajudar muito. Meninas, obrigada por estarem aqui, obrigada Marcela pelo seu tempo, obrigada doutora Carol. E tem muitas fases aí na sua vida, eu acho que vale a pena a gente passar por alguns pontos para trazer essa voz de coisas que às vezes são abafadas e deveriam ser mais faladas. Então, quero começar na maternidade, né? No seu encontro com a Mel, como você chama carinhosamente. Como é que isso aconteceu? Já existia o desejo pela maternidade naquela época? E como que vocês decidiram ali, né? Quem que seguiria com gestação? Como que seria essa divisão? Conta um pouquinho pra gente. Cara, isso é basicamente toda a história da minha vida, então sempre a minha história. Eu acho que esses pontos eu consigo contá-los da forma com que eles foram e hoje, muitos anos depois, como é que eu enxergo isso. Mas eu e a Mel, quando a gente se conhece em 2013, a gente foi fazer uma pós-graduação juntas e eu não sabia se a Mel era uma mulher lésbica, bissexual, se gostava de mulher ou não.
E aí a gente conversando um dia e ela soltou, falou, com uma ex-namorada minha, eu queria muito ter filho, mas a gente não chegou a pensar nisso. Então ali já foi uma capela, falou, opa, ela gosta de mulher. Captei sua mensagem. Ela é gata, por que ter filho? Mas eu lembro que essa coisa do quer ter filho foi algo que ficou muito marcante, assim, porque eu já tinha 30 anos e já pensava muito sobre isso. Então acho que foi assim, um dos nossos primeiros papos já foi nesse lugar de um dia eu quero ter filhos. Então acho que isso muito nos aproximou. Pensando isso, e hoje em 2025, olhando lá para trás, eu nasci em 82. Fui criada como uma mulher cisgênero nos anos 80, para um dia ser mãe e dona de casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e isso foi muito imbuído dentro da minha vida. Então a minha criação toda foi já cultuando de alguma forma esse desejo, mas lá com 18, 19 anos, quando eu me entendo como uma mulher lésbica, esse sonho de repente é tirado de mim pela sociedade, porque mulheres lésbicas não vão se tornar mães, né? Elas não vão ter filhos. Ninguém me disse isso diretamente, você não pode, mas as pessoas diziam assim, nossa, eu achava tanto que se você ia ser mãe, que coisa maluca, se eu tivesse que apostar em alguém era em você, olha só. E aquilo vai ficando claro para você de falar, caramba, puxa, eu também apostava que ia ser eu, nossa, que triste. Então, por muitos anos eu nutri esse desejo, de repente eu vivo um luto disso, não vai poder acontecer, e depois de um tempo eu começo a ter um pensamento crítico, né? Por que isso não vai acontecer? Quem decide se isso vai acontecer ou não? E aí eu entendo e falo, bom, eu tenho todo o meu sistema reprodutor ali preservado, acompanho com os médicos, por que isso não aconteceria? E aí, de repente, chega um momento que você fala, não aconteceria pela ausência de um sêmen. Então, de fato, não vai acontecer. E aí entra a Mel nessa história, a gente se conhece, começa a desejar essa família, e aí começa a se perguntar e fala, cara, mas como é que faz? E aí a gente pensa em adoção, a Mel fala, cara, sempre quis engravidar, eu também sempre quis engravidar, então a gente tem que ir para um tratamento de reprodução assistida. E aí vem um tabu também social, que por mais que seja um tratamento antigo, que muita gente fez, porque a prima da vizinha, porque a tia da avó, porque é assim, ele vira quase um mito, né, uma lenda urbana que muita gente já fez, mas ninguém fala claramente como é que é esse processo, quanto tempo ele dura, com quem que eu tenho que falar, que médico é esse que eu tenho que fazer assim, o pontapé inicial. Então, aí eu acho que desse momento em diante, que foi ali mais ou menos 2015, 2016, a gente vira uma investigadora de internet, começa assim, tá sem fazer nada no celular, no computador, tá trabalhando, de repente abre uma aba ali e começa a digitar assim, tentativas, valor, porque essa lenda urbana começa assim, a filha da vizinha da minha avó gastou um apartamento, não conseguiu, aí você fala, caraca, quanto custa um apartamento? É 100 mil ou é 1,5 milhão? Ela não conseguiu, nossa... A amiga da faculdade, que estudou comigo, sabe, lá tentou 8 vezes. Nossa, mas foi... Aí conseguiu, na 8ª vez. Você fala, 8 vezes? Você tem que passar por 8? Não, e você fica assim, 8 8 vezes 30? Não, e 8 vezes em um mês, 8 vezes uma por ano, a cada quanto tempo eu posso tentar de novo? Então, isso vai virando uma coisa que vai te dando uma ansiedade. Você fala, não... E aí a gente para tudo em 2017 e fala, agora vamos olhar para isso e vamos entender como isso pode ser feito. E aí a gente, de fato, vai investigar e tudo mais. Mas eu acho que são muitas histórias ali, porque são duas criações diferentes, de duas pessoas que tinham esse desejo pela maternidade, que de repente casam uma com a outra e aí tem uma parte desse corpo que não está presente, então como é que isso vai acontecer? E aí eu acho que vem toda a parte muito programada, pesquisada e muito partilhada sobre a construção dessa família. Como que as pacientes chegam para você, né? As pacientes que desejam a dupla maternidade, elas já chegam com muita informação. Como que é esse nível de informação e essas expectativas, né? Todas as dúvidas que ela colocou aqui, porque pra gente que tá falando disso todo dia e quem já viveu, é tranquilo, é simples de entender, mas não é um assunto que a gente sai falando assim, né? Eu já tenho um Instagram que tem muito esse enfoque, eu já coloco muita informação lá. Acho que a maioria das pacientes que vêm para mim já passaram por esse lugar de pesquisar, de ver informação, rede social, tudo. Então, assim, eu tenho as pacientes que elas entendem já que é um caminho possível, só que a gente não quis ver nada, então tô aqui para explicar as possibilidades. E tem aquele casal que chega, olha, a gente quer fazer FIV, ela vai gestar, vai ser meus óvulos, o banco de sêmen a gente já tá olhando, vai ser um internacional. E você fala, tá bom, o que eu faço aqui? Eu chego para não atrapalhar, tirar as dúvidas e explicar. Então, hoje eu vejo que... Mas ainda assim, quando eu vejo no meu Instagram, por exemplo, os comentários, dúvidas que chegam,
que eu acho que o primeiro contato está sendo um pouco por ali, ainda é muito nesse lugar de, nossa, é uma possibilidade que eu também não tinha pensado. Eu tenho um casal de mulheres que eu acompanhei, que elas estavam no final da gestação no mês da parada. E aí elas foram com a barrigona, pintada, tudo. E é assim, cada foto, cada relato que veio de lá, de pessoas vendo e tipo, olha como é real, é uma possibilidade concreta. Às vezes a gente, é isso, tem esse trajeto, mas quando você tem uma pessoa na sua frente passando por isso, contando essa história, mostrando no seu corpo a sua história, fica mais real, assim. Então, acho que hoje ainda tem esses dois caminhos, assim, ó, pelas redes sociais e em grandes centros, principalmente, imagino que não seja em todos os lugares, as pessoas já vêm um pouco mais cientes de que é uma possibilidade, mas de você saber que é uma possibilidade para alguém, você pegar essa possibilidade para você é um trajeto, né? A Marcela hoje é uma referência nesse assunto, né? Quando a pessoa começa a pesquisar, ela vai cair na Marcela, porque tem várias reportagens, tem os livros escritos, que inclusive depois eu quero que a gente fale deles. Mas na sua época não tinha muita referência, tinha na época de vocês essas tentativas e nem redes sociais ativas como a gente tem hoje. Isso é muito curioso, porque a gente pensa assim, na minha época, são 8 anos, né? Muito de pouco 2018 a 2017, que foi quando a gente faz as tentativas, para 2025. E você fala 8 anos, não deu tempo nem de virar uma geração, mas quando você pensa em alguns assuntos muito pontuais, é muito tempo. Exato. Primeiro porque eu tenho que voltar lá para o conjunto de leis que, de alguma forma, protegem e amparam todo o movimento LGBT e famílias como a minha. Eles datam de 2011. É a primeira vez que o STF vai falar sobre, por exemplo, a união estável e o casamento de pessoas do mesmo sexo, mesmo gênero. Então, eu olho para 2011, para 2025, são 14 anos, é muito pouco para um país que tem uma história lá atrás gigantesca. E mesmo quando a gente fala em novas configurações familiares, eu fiz um post recente sobre Cássia Eller. Lá em 2001, quando a Cássia morre, a gente já está vendo em rede nacional, né, nas grandes mídias, o debate, Chico, o filho dela, o Francisco, vai ficar com a outra mãe ou vai ficar com o avô? Em 2001, a gente estava discutindo isso, se uma criança ficaria com a própria mãe ou com o avô, o que era mais forte? O vínculo de criação, de afeto e a nominação da mãe ou o vínculo biológico, porque o avô é que tem o sangue. E aí, enfim, a gente chega em 2011, que são 10 anos depois, e legitima de alguma forma essa relação. E a gente chega em 2016 e legitima isso por cartório, através de um outro provimento de lei, de que um casal como eu, né, de 2 mães, pode ir diretamente no cartório, tendo feito o tratamento por uma reprodução assistida, e fazer o registro diretamente no cartório. 2016, a gente em 2017 começa esse tratamento, então é muito recente. E acho que tem um advento gigantesco do que se tornam as redes sociais, né? A gente chega no surgimento do Instagram e o quanto ele vai, eu sempre gosto de frisar isso, as pessoas falam muito da rede social como um espaço de perda de tempo, né? Como é que uma sociedade que não tá sempre correndo, perde 40 minutos numa rede social? Para mim, não é a perda de tempo, é a construção e a chance de representatividade da minha família e de outras famílias dentro desse espaço. Então, as redes sociais, o extinto Facebook na minha vida, né, não na vida do Meta e tudo mais, mas o Facebook inicialmente e o Instagram depois. Quando a gente pensa e fala, não, agora é a hora, a gente está ali sentada no sofá, fazendo um checklist, a Mel fala, cara, quando que é a hora certa, né? E essa é a pergunta que não quer calar, e eu acho que, eu sempre gosto de pensar que para qualquer casal, independente se é hétero, se é transcentrado, se é homoafetivo, essa é uma pergunta que todo mundo que vai ter um filho, seja por via de adoção, por barriga solidária, vai precisar pensar qual é o melhor momento. Mas para a gente que depende de um tratamento, essa pergunta ela é fatal, né? Porque você vai pensar no seu melhor momento, se você vai ter licença maternidade ou não, quanto isso vai custar, se você está com outros projetos de viagem ou não que te impeçam de fazer essa dedicação para tratamento. E aí a gente pensa, bom, alguns checklists de a gente ter uma vida de casal estável, a gente ter adotado um cachorro, a gente já ter conversado abertamente sobre o assunto, a gente já ter eliminado outras possibilidades. Então, assim, um amigo que vai ser doador e também pode ser pai. Pô, não. Então, um amigo que não vai ser pai, mas pode ser doador. Pô, mas e se a mãe desse amigo um dia quiser ser vó dessa criança? Ele vai... Não, então não. Via de adoção. Pô, não. Então, a gente já conversou muito sobre isso e a Mel fala, tá, agora a gente chegou nessa decisão. Em 2017. E aí a gente vai para o Facebook e começa a abrir isso coletivamente. Fala assim, cara, a gente quer ter um filho, somos 2 mulheres, como é que faz?
E aí o Facebook muito generoso, porque as pessoas começam a falar para a gente um universo que a gente não conhecia. Clínica, obstetra, obstetriz, doula, consultora de amamentação. Eu falava assim, quem são, o que fazem, onde vivem, o que comem. Meu Deus, olha quantas figuras. Eu falava, gente, que incrível. E assim, o que a gente escolhe disso tudo aqui que vocês estão indicando? São mais de 200 pessoas comentando. E assim, aqui em Rio Preto, meu ginecologista é muito legal. Eu falava, mas eu não estou procurando um ginecologista, eu estou procurando uma clínica. Eu falava, sim, mas é o ginecologista que eu falava... Ele tem uma dupla função, caramba, ele é ginecologista e também trabalha em... Então, você vai entendendo um pouco esse lugar que não é o nosso, a gente não veio daí, né? A gente não vem da área da saúde. Então, é uma primeira descoberta, assim, de revelar e desvendar esse universo da área de saúde e depois fazer as nossas próprias escolhas. E aí, quando a gente migra para o Instagram, isso é mais ou menos 2019, cara, é muito bonito perceber a força que essa rede tem. Eu acho que o Facebook era muito forte na criação das comunidades e tem grupos muito fortalecidos ali como Troca, o Insta não tem isso, mas o Insta tem a representatividade. Então, eu sempre falo, os caras, digita ali, @2mães de. Você vai cair no mundo que você não vai terminar hoje, né? Ou 2 pais de, ou... enfim, você vai entrar num universo de dupla maternidade muito grande, de parentalidade não heterocisnormativa muito grande, e acho que de referências hoje, né, como Nanda Costa e Lanlan, Isabela Taviani, Cris Roseira, figuras que estão ali publicizando, né, as suas maternidades, a Fabi do vôlei, são todas figuras amigas muito queridas e que vão validando também esse seu sonho e seu desejo. Então, acho que são só 8 anos que separam, mas 8 anos muito importante para um crescimento e para uma visibilidade, inclusive das clínicas, que também começam a entender que essas famílias estão aos montes e nesse desejo muito fortalecido de ter uma família. Eu acho que também tem um outro ponto para finalizar, que é as pessoas chegam no seu consultório, às vezes com informação, às vezes com dúvida, mas as suas famílias de origem é quem lança as principais questões, que é assim, mas vai ser só filho seu? Mas e ela? Então eu não vou ser vó, porque é você que vai... E quanto isso tudo vai ficando na sua cabeça de falar, não, mas então a genética, não, então o óvulo, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque você quer também, de alguma forma, validar a sua avó, a sua mãe, o seu tio, essas perguntas que vêm de pessoas que você gosta muito, mas que te deixam também muito perturbado com esse lugar do gestar, do parir e do maternar, né? O que valida, de fato, a sua maternidade. Nossa, maravilhoso, assim. Podíamos acabar aqui, mas não, temos muito ainda para falar. É ótimo, né, ouvir quem tem conhecimento, porque eu aprendi muito aqui já valeu demais. E é essa coisa do labirinto, né? Parece que você está no labirinto, você tem um monte de caminho ali, você precisa achar um caminho e você não tem uma coisa certa, né? Uma linha reta. Então, e aí, se essa é a importância, né, por exemplo, da rede social para, né, para sua família, enfim, para os médicos, sem dúvida, né? E aí eu queria saber de você, por que você escolheu dar o enfoque, né, para isso? O que você notava de falta, talvez, de falta de conhecimento que eu ainda vejo, de falta de acolhimento? Como que é para você atender essas famílias e por que você fez essa decisão? Por que você tomou essa decisão? Olha, para mim, começou antes de eu ter minha especialização em reprodução assistida, quando eu estava fazendo eu ainda faço ginecologia de rotina, obstetrícia, vim direto de um parto hoje aqui. Mas ali eu comecei a entender que a faculdade, eu fiz toda a minha formação na Faculdade de Medicina da USP, a faculdade, a residência, tudo. E nada tinha me preparado para atender pessoas LGBT na minha formação. E eu formei em 2014 e a faculdade de residência em 2017. Recente também. E aí calhou de um homem trans para marcar comigo para fazer rotina ginecológica. E ele me achou que ele também era da USP e tudo. E aí, quando ele chegou, eu pensei, eu não sei. E aí eu falei pra ele, olha, eu acabei de perceber que eu não aprendi. Vamos fazer assim, tipo, isso daqui não é uma consulta, vamos conversar, me conta de você, me conta a sua história. Eu vou estudar, a gente remarca semana que vem é uma consulta. E aí eu te atendo como tem que ser. E eu não achava material de como que fazer atendimento ao homem trans. Eu tive que ir, assim, procurar material de guideline em inglês, que era baseado em opinião de especialista, não tinha nem estudo, não tinha nada. E aí foi cavando nesse lugar que eu comecei a ter esse enfoque. E esse paciente, especificamente, ele era aluno USP na época. E eu falei, você sabe que você tem direito de passar no hospital universitário, né? Na época eu era assistente lá também. Aí ele falou, então, quando você coloca masculino, ele não dá opção de ginecologia para você marcar.
E aí, nisso, na época que eu tava lá, a gente conseguiu mudar isso, mas é questão que a gente vê hoje, até hoje com convênio, de não querer reembolsar a consulta ginecológica para homem, de não conseguir fazer, enfim, várias questões. Mas eu comecei no atendimento a pessoas trans. E aí, quando eu comecei a ver que não tinha esse conhecimento nem para outros médicos, eu comecei a falar disso em rede social também para outros médicos, do que eu ia aprendendo. Comecei a falar depois mais geral, assim, e aí quando eu me especializei em reprodução assistida, foi um pouco natural eu ir para esse lado. Então, hoje eu ainda faço muito rotina ginecológica, de pessoas LGBT, de coisas do tipo atender mulheres lésbicas de 40 anos que nunca colheram papa, que em gineco todo ano, porque falava, não precisa, você não tem relação, né? Você é virgem, não precisa. Enfim, então eu acabei trazendo um pouco desse lugar. E aí, em reprodução assistida, hoje eu entendo que para casais de pessoas cis, a gente já está num lugar que a gente colocou mais. Então, eu tenho trabalhado muito hoje também em rede social em tratamento para pessoas trans, né? Que hoje eu acho que está nesse lugar de, mas eu vou começar a usar, vou transicionar, vou usar teste, eu não vou poder usar meus óvulos no tratamento ou engravidar, e pode. Então, a gente está um pouco agora nesse lugar. Eu acho que isso ser uma possibilidade que não se espera que tenha e que existe, é uma coisa que eu tô vendo um pouco hoje nas pessoas trans, que a gente está caminhando nesse sentido também. Cara, sabe só uma coisa para mim que é muito fundamental que você trouxe, Carol, o quanto a academia está muito atrasada e você não forma uma nova geração. Exato. Se a geração anterior também não se transformar. Eu vou fazer um corte, mas eu vou voltar. Eu lancei esse meu livro a semana passada pelo Sesc Ipiranga, esse aí, vou mostrar aqui, que fala sobre escola e famílias LGBT e tudo mais, mas o lançamento foi no Sesc Ipiranga, a gente estava no auditório, mais de 100 pessoas, tal, e a primeira fileira eram só crianças, estavam meus filhos, que têm 7 anos, e vários amiguinhos deles. E a gente conversando sobre o tema, o quanto as pessoas têm dificuldade de pensar a educação e a palavra diversidade LGBT, né? Vem na cabeça toda a coisa de doutrinação e tudo mais. E eu dizia que era um assunto tabu que precisava ser falado. Então, as pessoas têm uma frase muito corriqueira que é assim, eu respeito a diversidade, mas deixe nossas crianças fora disso. Eu dizia, a gente só vai conseguir falar da diversidade de forma ampla se a gente incluir todo mundo. E aí, quando eu digo isso, eu vejo na primeira fileira uma criancinha de mão levantada, assim, que era minha filha. Aí eu falei, filha, você quer falar? Ela falou, quero. Aí deram o microfone para ela e falou assim, eu acho que os adultos estão muito errados, porque eles têm que aprender que todo mundo tem que respeitar a diversidade e as diferenças. E aí, cara, um show de aplausos. E aí a Bia, uma amiguinha dela, também levantou a mão. Eu falei, quer falar, Bia? Ela pegou, ela falou assim, é que as crianças aprendem muito mais rápido que os adultos. Então, tem coisa que os adultos têm que aprender com as crianças. Aí eu falei, então, fechamos aqui. Muito obrigada, gente. Boa noite. A galera em pé aplaudindo. Porque isso é muito bonito perceber que essa nova geração infantil, que tem 6, 7, 8 anos, só vai entender a diversidade se chegar até elas. Se for blindado, é óbvio que elas vão fazer uma manutenção de um pensamento de professores, educadores e gestores de 30, 40 e 50 anos. Então, a gente não permite que essa geração olhe o mundo com seus próprios olhos. Volto para a academia. A mesma coisa. Se você se forma em 2014 e você não teve nenhuma aula em 6 anos de faculdade, mais 2 anos de residência, gente, 8, 9 anos você está lá dentro, uma aula. E eu falo isso porque eu canso de fazer aulas para a Liga de Estudantes de Medicina do Brasil inteiro. Que me escrevem assim, cara, a gente está no 5º ano, a gente não teve nenhuma aula sobre famílias LGBT, eu estou me formando em ginecologia, eu preciso. E aí eu vou lá, gravo uma aula de 2 horas sobre, e os caras mandam as perguntas. Eu faço isso para psicologia, eu faço isso para obstetrícia, eu faço para uma série de faculdades, mas eu penso, e a pedagogia? Quantas aulas a pedagogia tem? Quantos historiadores, geógrafos, matemáticos, professores de literatura estão chegando nas escolas sem pensar a diversidade? Então, até tem um desejo, mas não tem as ferramentas. Gente, é como eu te falar, vai fazer um parto, sendo que você não teve essa aula na faculdade, mas assim, você vai aprender na hora, tá ali, ó, na hora que a criança nascer, você sabe se puxa o bracinho, a cabeça, se não dá. Impossível, a mesma coisa você falar, chega na sala de aula sem ter as ferramentas para conversar sobre esse assunto. O caminho é muito longo, e cansativo. Por isso que a gente está aqui tentando conversar, porque de 2017 para cá muito mudou, mas ainda tem assim uma légua gigante que enquanto a USP não incluir uma matéria, 6 meses, tá bom já, pelo menos já liga ali a chavinha de falar, putz, olha, pessoas trans existem, elas vão entrar, sei lá, seja na oncologia.
Então, acho que ainda tem um mato, assim, muito denso e fechado para ser desvendado. Tem coisas a serem comemoradas, mas ainda tem um caminho muito longo, né? Na USP, a gente acabou tendo uma sequência de preceptores LGBTs, assim, que a gente foi enfiando as coisas na grade, sabe, para os alunos. Nessa, a gente descobriu que o atendimento a pessoas trans de ginecologia era feito no Instituto de Psiquiatria, por uma médica sozinha que fazia o atendimento, as pessoas não conseguiam chegar na gineco geral, aí tinha aquele argumento, não vão se sentir bem nesse ambiente que é feminino, sempre colocando barreiras, assim. E eu coordeno hoje uma pós-graduação de reprodução assistida, e eu coloco, assim, um módulo inteiro só para falar de famílias diversas, tratamento de pessoas trans, quando tá usando hormônio, quando não tá, o que tem que fazer. E eu sempre tenho que começar com aquela aula do Gender Bread Person, sabe? Sexo, gênero, orientação sexual, comportamento sexual, expressão de gênero. E toda vez que eu tento tirar esse slide, tem alguém assim, estamos falando de médicos formados, ginecologistas, urologistas, atendendo há muitos anos. Não, mas espera, homem trans. Então, aí tem que entender, sabe? E aí, esse ano agora, semana passada, eu também dou várias aulas para ligas, e dei aula para uma liga de embriologistas do quarto ano de biologia, estão especializando em êmbrio. E foi a primeira vez que eu pus o slide, eles não pode passar, gente. Já tá craque. Ai, graças a Deus, é a primeira vez que eu dou essa aula. Né? Yes. A geração já. Então, assim, é o labirinto, mas tá indo. Tamo indo, falar, é né? isso. Exemplifica também. Bom, eu quero falar de direitos, acho que essa pauta é importante. Quero contar o que vocês também passaram, claro que muito resumidamente, porque são muitos anos aqui. Mas eu queria entender como que foi essa busca, Nath? Tá bom, então vamos numa clínica. Como que foi a questão da escolha? Como que foi a questão do acolhimento? Se foi fácil, se você achou difícil a questão da escolha do doador, como que foi esse processo todo, assim? Vamos, né, porque foi a primeira pergunta, eu falei, nossa, já passou um tempo de estar, eu falei sobre isso ainda, desculpa, porque é isso, né, eu sou geminiana, casada com outra geminiana. Tranquilo. Quando a gente decide falar, cara, tá lá, checklist, esse momento chegou, a gente começa a procurar qual a clínica, eram muitas opções, decidiu a clínica, falou, beleza, vamos marcar uma consulta. E aí eu acho que vem muitas coisas, porque o meu medo era, será que a clínica está preparada? Mas quem é a clínica? A clínica é da equipe de limpeza, a equipe de segurança até o médico. Será que está todo mundo no mesmo? E aí a gente chega na clínica, está ali sentadinho, a moça chama, a Mel levanta, e aí vai, eu fiquei sentada, e aí a Mel vira e me chama. E aí na hora eu falei, putz, esqueceu algum documento no carro e tal. Eu falei, oi, esqueceu? Precisa pegar? E aí ela falou, não, você precisa estar junto. Eu falei, aí a moça falou, vocês precisam estar juntos. Eu falei, não, mas eu não vou engravidar. Eu lembro que eu fiz assim com a mão. Ela falou assim, você não vai ser mãe? Eu falei, vou. Ela falou, preciso das duas mães juntas. Eu sentei e falei, caraca, não é a clínica que precisa estar pronta, sou eu. Então, é muito legal. Estava preparada para isso também, né? Eu acho que isso é importante ser dito, porque a gente sempre fica no desse lugar da vítima, né? De falar, nossa, como é que foi? Na defensiva já, né? Mas porque a gente também está no lugar de falar, cara, era óbvio que eu precisava estar junto, né? Porque eu vou viver isso junto, mas você já está tão no lugar de não vou me aceitar que você também está nesse passo. Quando a gente decide, escolhe, a gente começa a entender que são muitas escolhas a serem feitas. A gente vinha conversando sobre isso, né? Que eu digo, quando meus pais engravidaram, minha mãe e meu pai não se perguntaram numa conversa assim, qual dos dois vai engravidar agora? Vai ser você? Vai ser eu? Como é que vai? Foi, cara, natural, né? Minha mãe ia engravidar, isso estava dado. E também não sentaram para falar, e dessa segunda gestação vão ser os seus óvulos, os meus, vai ser o meu sêmen, a gente vai pegar de um banco, como é que vai ser? Estava dado de novo. E depois não se perguntaram, quem que vai amamentar? Você quer amamentar junto? Eu vou fazer exclusivo, não vou? Isso tudo estava dado, está dado para uma relação heterossexual que não está dado para a gente. Então, a gente senta na clínica e essas perguntas vão vindo e você vai fazendo assim, ó... Tudo tem que ser decidido, né? Nada está posto. Você fala, cara, quem vai engravidar? Você fala, eu que sempre quis engravidar, mas e aí ela também sempre quis engravidar, como é que a gente vai fazer essa escolha? Qual é o critério? As duas estavam aptas a engravidar? Estavam, mas aí na hora que eu sento ali, essa pergunta vem assim, puf, eu faço assim, cara... Volto para o meu segundo ano da escola, eu tinha 7 para 8 anos, e aí eu no recreio, paradinha do lado do bebedouro, viro para uma menininha da minha sala e falo, qual o seu maior medo? Servir o exército ou parir uma criança? E aí eu volto para isso e falo, mano, eu nunca quis engravidar, eu queria ser mãe, mas eu sempre achei que eu ia casar com um homem, de repente eu vou casar com uma mulher, e aí vem a luz do pica-pau assim, e aí o espírito sapatão fala, eu não preciso engravidar, nem servir o exército. Obrigada. Eu falei, era ela que vai engravidar. Certeza, nossa. Nem foi ela que respondeu, foi você. Vocês estão sentindo alívio, né? Eu sou boa de rir nesse momento, assim.
Porque foi um alívio tão grande de falar, nossa, não. Eu posso ser mãe sem viver isso? Eu nunca quis engravidar, entendeu? Eu queria ser mãe, mas os anos 80 acabou com a nossa vida e achou que... Porque eu fui criada para isso. E quando eu entendo que não, que eu posso ser mãe sem precisar passar por isso, foi uma super leveza. E de repente a Mel falando, cara, eu quero muito viver isso. Nossa, que então, ótimo. foi lindo, foi um encaixe do universo. E aí a segunda pergunta da equipe médica foi, beleza, isso está decidido, óvulos de quem? E aí eu paro e falo, não sei. Mas aí foi uma pausa de falar, peraí, porque para mim não tem problema nem para ela, mas eu preciso saber se para vovó, tio, tia, isso vai ser um problema. Incluir. E aí manda um WhatsApp, mãe, pai, meus irmãos, gente, é isso, a Mel que vai engravidar, óvulos dela, tá. Vai ser sobrinho e vai ser neto como os outros? E aí a resposta vem chegando assim, meu, que pergunta sem noção, é óbvio, o que muda? E aí, quando vieram as 4 respostas, foi tipo assim, beleza, vai ser ela, óvulos dela, barriga dela, tudo dela, é nós, eu vou estar junto. E se fosse uma questão, por exemplo, para os seus pais, você se colocaria para oferecer seus óvulos? Talvez fosse uma questão, mas eu acho que seria mais importante para, talvez, cortar essa relação. Mais do que colocar os meus óvulos, seria entender de onde você está partindo, a gente vai pausar Daria essa uma relação outra por resposta. Aqui, tá. E aí a gente volta num outro momento que você estiver disposto a repensar esse lugar. Tá. Então, acho que, enfim, tem muita coisa já aconteceu, a gente já gravou muita coisa, inclusive um vídeo muito legal, um documentário que tem, e que meu pai fala sobre isso na mesa. Ele fala, cara, eu fui criado para entender homens e mulheres juntos. Quando a minha filha caçula decide que vai ficar com mulheres, vai casar e vai ter filhos, isso é um processo de aprendizado. Então, eu me silencio, eu entendo e eu aprendo uma nova configuração a respeitar e amar. E aí ele chora. Porque dá uma bugada geral, né? Eu também não vou olhar para uma... Minha mãe tem 78, meu pai tem 74. Eu não vou olhar para essa geração e falar assim, é assim que vai ser, entendeu? Então, assim, muda tudo. Porque é isso que eu estou olhando. Eu estou olhando para uma geração que já vem formada, né? E a transformação é complexa. Mas para os meus pais, família, sogro, só que todo mundo estava muito claro. Então, essa decisão foi simples, né? E aí vem a decisão de sêmen, que eu acho que é um universo que se abre, que é, de novo, minha mãe não escolheu meu pai porque ele não tinha propensão a câncer, nem a esclerose múltipla, ele também não tinha muitos graus de miopia. Simplesmente aconteceu. Mas você pode escolher. E aí, de repente, você abre um banco e aí você fica assim... Olha, essa cor do olho. Gente, ele adora Gal Costa. Eu também. Não acredito. Que o sonho era conhecer a Macedônia. Eu também, quando era pequena, adorava a Macedônia. Sei o quê. Olha o cabelo. Você está ali olhando, sei lá, né? Um menu mesmo. Aí você fica encantado. E a gente fez uma escolha menor. A gente saiu desse universo onde eu tinha muitas opções e foi para o banco da clínica, que era o banco que tinha menor quantidade possível de informações. A gente sabe 8 informações desse doador, que era cor de cabelo, textura do cabelo, olho, altura, peso, sangue e ascendência. Fim, a gente não sabe absolutamente mais nada. A gente tem essas 8 informações, foi baseado nisso que a gente faz uma escolha e vai lá e pum, e acontece, essas crianças chegam ao mundo. Então, acho um processo longo, complexo, difícil e que, naquele caso, estava sendo feito por 2 pessoas, que era eu e a Mel. Então, além do que, você tem que ainda colocar. Eu lembro que, para mim, quando eu olhei o banco de sêmen, eu ficava virando a página e aí, é uma psicóloga que está ali, eu falei, desculpa, não tem profissão? Ela falou, não tem. Por quê? Eu falei, porque eu não queria alguém de exatas. Meu pai é formado em física, minha mãe é matemática, eu não gostaria que fosse alguém dessa área. Ela falou, mas isso é genético? Eu falei, essa pergunta é excelente. Ela falou, você é formada em quê? Eu falei, em artes plásticas. Ela falou, então, eu falei, tá bom. Eu falei, nossa. E a Mel nem lembra, ela queria saber uma outra coisa que também não estava lá, e aí é muito legal você falar sobre, porque conforme você vai falando, você fala, pô, é verdade, né? Os caras são de exatas e eu fui para humanas, então vai ver que isso não tem a ver. Você vai, acho que desmistificando um pouco esse processo, mas é nesse lugar, eu acho, de muita ping-pong entre nós duas, que a gente vai tendo, talvez, mais clareza para fazer essas escolhas e desse corpo gestante e tudo mais. E hoje a gente está querendo mais um filho ano que vem. E, de novo, meu corpo não está disponível para os meus filhos. Isso é um absurdo. Eles ficam, agora é a mamãe Cela que vai engravidar. Vai a sua barriga. Eu falo, mas não vai. Mas sim. Eu falo, mas não quero, nunca quis. Eles ficam arrasados que eu não quero. Mas é isso, é você olhar e falar, nossa, nunca nem quis. Está muito tranquilo para mim isso aí. E ela lidou de boa, a gravidez aconteceu de primeira, correu tudo bem. Cara, eu sei que vocês conseguiram amamentar juntas, a gente já teve esse papo que eu acho também lindo. A gravidez, de novo, né,
o processo todo era uma grande incógnita. A Mel foi doadora de óvulos. E na minha cabeça, de quem não é da área de saúde, 6 Tamo óvulos, garantido. 6 embriões, 6 tentativas. E aí a gente vai na consulta, ela fala, bom, vamos ver aqui, já se passaram 2 dias, o primeiro não deu certo, foi eliminado. Eu fiz assim, ué, deu certo? O segundo, puxa, não deu certo, o menino foi eliminado. Meu O terceiro, nossa, também não deu certo, foi eliminado. O quarto, não deu certo, foi eliminado. Eu falei, cara, acabou. Eu falei, puta, eu não acredito, cara. De 6 tentativas, 4 deu certo. Filha de estatístico, né? Já fazendo contas. Ela, o quinto deu certo, o sexto também. A gente vai esperar o D3, fazer o embrião, não sei o que, mas minha cabeça era um lugar assim, sabe? Aberto, te falando, meu, não eram 6 embriões, 6 tentativas, 6 filhos, e agora só sobraram 2. E esses 2 vão ser congelados juntos, tá? Na mesma pipeta, que a gente aumenta a chance. Eu falei, nossa, a gente achou que ia ter 6 chances de 6 filhos, a gente tinha uma chance de ter gêmeos. E que todos os médicos diziam, ó, a estatística não está do lado de vocês, são né, embriões de D3, não chegaram a D5, congelados juntos. Numa primeira tentativa, a gente exclui quase que 100% a chance de gemelar, porque é uma tentativa só, né? A gente está falando da tentativa de uma criança, e aí na primeira tentativa vieram gêmeos. Nossa! E aí é uma questão também de que estatística você está falando, porque quando a gente pensa dentro de um tratamento, a gente está pensando em corpos que de alguma forma naturalmente não conseguiram, seja pela idade, seja porque o sêmen fica nadando em círculo, ou porque não tem rabo, ou porque ele é muito rápido, ou porque Mas o ovário vocês policístico... não tinham tido isso? Não tinha nada. Aí É eu pergunto para a clínica, eu falo, quais são as suas estatísticas de casais de mulheres lésbicas? Eles, nunca foi feito. Eu falei, então tá bom, porque daí a gente tem que fazer uma nova análise que é de um corpo... A gente não se encaixa nessa estatística, um corpo né? que não tem um problema para engravidar. O problema dele é a ausência de um sêmen. Então, eu tô falando talvez de um... E aí vem todas as questões de idade, blá, blá, blá. Mas no nosso caso foi isso. A primeira tentativa, 2 crianças, gêmeos, e deu meio que tudo certo. Ai, Carol, quer falar um pouquinho sobre pegar esse gancho de falar? A gente fala que esse é o funil da FIV, né? Que ele é intenso. Isso eu coloco já na primeira consulta e eu desenho um funil para explicar mesmo. Porque é isso, eu falo, os folículos que a gente vê no ultrassom, quando a gente estimula, não vão crescer todos. Quando a gente for para coleta, nem todos vão ter óvulo dentro. Quando a gente fertilizar esses óvulos, nem todo mundo vai fertilizar. E o laboratório manda notícia a cada 2 dias e a cada dia vai ter menos embrião que o dia anterior. É normal, é esperado. E aí eu falo isso, a gente vai estimular e vai coletar 6, 12 óvulos, não é para ter 6, 12 filhos, é porque a gente sabe que vai ter esse funil no caminho que é esperado e é natural. Sim. Hoje a gente praticamente não transfere 2 de uma vez, assim, porque a gente considera a gestação gemelar uma complicação do processo da FIV. Nem se o casal quiser muito? Então, se o casal quer muito e não tem outro fator para ser uma gestação de risco, eles assinam um termo específico disso e transferem. Mas tem algum outro fator para ser uma gestação de risco, aí eu coloco medicamente, não considero seguro, talvez se você procurar outro profissional, faça. Eu sempre falo que o objetivo não é estar grávida, a família tá bem em casa, saudável, de preferência sem passagem por UTI neonatal, de preferência com tudo o mais tranquilo possível, né? Então, hoje a gente tende a transferir de um em um, mas esse caminho do funil é intenso e isso que você falou é muito real. Sempre que eu coloco de estatística de tratamento de reprodução assistida, eu falo, a gente tem que lembrar que os estudos foram feitos, em sua maioria, para casais heteroinférteis que já tem alguma questão de fertilidade. A gente não tem ainda estudo desse funil da FIV para casais Tem, mas novos? os N são menores, né? O número de pessoas no estudo em geral é menor, então o impacto é menor. A gente sabe que os resultados tendem a ser melhores. A gente até está tendendo a fazer inseminação intrauterina, que a gente fala, depois dos 35 não funciona tão bem. A gente está vendo que para casais de mulheres, às vezes até os 37 tende a funcionar legal. Olha só. Então tem coisas que a gente A vai... régua estender um pouquinho mais ali, né? A gente vai adaptando. E é super importante justamente para isso, porque você também dá acessibilidade. Sim. Porque talvez não tenha grana para fazer a FIV, mas se for uma inseminação, quem sabe vai ser mais fácil, quem sabe vai ser mais acessível. Inclusive, o acesso é uma coisa que eu queria que a gente falasse, tá, sobre isso, porque a gente vê muito, né, a coisa da inseminação caseira. Acho que é importante a gente falar sobre os riscos disso. É claro que, né, eu acho que se for olhar pelos riscos, ninguém vai escolher fazer isso, mas às vezes é o único caminho que a pessoa vê como possível. Sim. Então, se você puder falar um pouquinho disso também. A questão da inseminação caseira, a gente tem 2 dificuldades, segurança e a parte legal depois, né? Em relação à segurança, é principalmente transmissão de infecção, em ST, tudo. Então, a gente vê que às vezes tem, assim, grupo de Facebook, igual a gente estava falando, você deve ter se deparado com isso, com grupos vendendo sêmen.
pessoas que vendem assim, você não sabe como que é a sorologia, você não sabe para quantas pessoas doou, se tem alguém perto de você que também usou, se as crianças vão se encontrar no futuro. Quando a gente fala de banco de sêmen, Exato. existe esse controle. E na doação, assim, não. Mas a maioria das pessoas acaba indo, às vezes, por um amigo, o parente sem ter consanguinidade e tudo mais, né? Aí você fala, tá, beleza, pegou essa pessoa, fez as sorologias, viu ali que não tem nada de infecção. Primeiro que o banco de sêmen não faz isso uma vez só. A pessoa faz uma sorologia uma vez, repete depois de tantos meses, colhe a amostra, volta depois para fazer sorologia de novo, para você ter certeza Segurança. que você não pegou uma janela ali que estava com uma infecção e o exame ainda estava negativo. Mas fez tudo isso, a segunda questão de dificuldade é a parte legal. Porque quando a gente vai fazer o registro depois, no nome das duas mães, eles pedem um documento, né, emitido pela clínica, assinado pelo responsável técnico, tudo, de que o tratamento foi feito dentro da clínica, foi com doador de banco X, amostra Y, pipipipopopó. E se a gente não tem esse documento, depois, para fazer o registro, tem uma dificuldade. Hoje já tem advogadas especialistas nisso, assim, não sei se vocês conhecem a Ana Carol, ela também está super do meio, que tem bem esse enfoque. E aí eu falo, olha, tudo bem, ciente de tudo isso, vou fazer uma inseminação caseira, fala com uma advogada antes de qualquer coisa. Uhum. Vai entender o que você tem que fazer de documento antes, assina. Nada disso é garantia, mas pelo menos dá um pouco mais de segurança nesse processo, tá? Uhum. Eu não sou a médica de reprodução assistida que vem falar, fingir que não existe inseminação caseira. Eu sei que existe, eu sei que tem gente que vai continuar fazendo, porque eu sei que, infelizmente, o acesso para o tratamento na clínica de Exato. reprodução ainda é difícil, inviável para muitas pessoas. Exato. Mas se vai pela inseminação caseira, no meio, vai com o médico, a gente faz as sorologias, fala com a advogada antes, tudo mais. Mas hoje na clínica de reprodução assistida, você comentou sobre o processo de ovo-doação, é um processo que ele viabiliza o tratamento de reprodução assistida para muitas pessoas, para quem está doando e depois para quem está recebendo os óvulos. Então, vocês usaram sêmen doado de banco. Banco de sêmen funciona de uma maneira simples, né? A coleta é relativamente simples. A coleta de óvulos para doação é o processo da FIV, é a estimulação ovariana, é o processo com anestesia, é a coleta. Então, a gente não tem, assim, óvulos doados, bancos de óvulos, igual a gente tem bancos de sêmen. Então, o jeito que as clínicas acham de fazer isso, que é um jeito que o CFM libera, a gente não pode pagar uma pessoa para doar, mas é permitido fazer a doação compartilhada. Uhum. Então, uma pessoa que está fazendo uma coleta de óvulos para congelamento, para FIV, e que tem uma expectativa de ter uma quantidade de óvulos maior do que o que vai precisar para o seu tratamento, pode optar por doar uma parte dos seus óvulos para o banco da clínica e, na prática, a pessoa que está recebendo esses óvulos está pagando parte do seu tratamento. Tá. Isso ajuda o tratamento a chegar a ficar, assim, metade do valor ou menos. Ou seja, tá? é um caminho de acessibilidade, né, para quem Sim. não quer ir para inseminação caseira e também não tem Isso. grana para bancar uma FIV inteira. Isso. E ainda vai ajudar outro casal E a ainda ficar vai no ajudar o tratamento. casal. No caso de vocês, foi isso que aconteceu? Foi na nossa época, né? Na nossa época. Era 100% de gratuidade. Então, Olha Mel só. doou metade, a gente pagou só pelo sêmen, mas aí era aquilo, né? A Mel fez um estímulo só, dos 11 óvulos, doou 5, ficou com 6 Não, e o a gente resultado teve... foi muito bom. Foi muito ruim e muito bom, porque foi muito foi o bom, necessário. porque deu uma tentativa É. só, mas essa tentativa deu certo. Se ela tivesse dado errado, ia ter voltado tudo zero, né? E a Exato. gente não sabe até Sim. hoje se essa receptora, com 5 óvulos, conseguiu. Uhum. Antes de mais nada, gerar algum embrião, porque pode ser que nenhum deles tenha, pode ser que tenha dado 4, 3, e pode ser que tenha dado positivo ou não. Então, hoje acho que também as clínicas já fazem mais de um estímulo, né? Então, um é só para receptora, um é só para doador, então acho que isso também vai evoluindo, né? Exato. Bom, gravidez foi tudo bem, foi tudo certo, nasceram os bebês saudáveis, tudo certinho. E aí vem uma outra barreira, né? Que não sei nem se eu posso chamar de barreira, talvez você possa chamar muito mais do que eu, mas porque já era um direito, né? De ter o nome das duas mães na certidão, tem vários direitos que já estavam assegurados, mas que para vocês eles falharam, né? Queria que você me contasse um pouquinho dessa parte jurídica, burocrática de direitos, como foi para vocês, na história de vocês? Acho que tem vários pontos, eu tenho um texto publicado que chama 5 batalhas, e aí eu relato as que eu venci, as que eu perdi, e algumas que já teve revisão do VAR, assim, sabe? Lá na época eu perdi, mas na revisão já... Primeiro que a gente escolhe um hospital, faz as visitas, é esse o lugar, e aí quando a gente chega lá para fazer a internação, a chefe da enfermagem me chama e fala assim, olha, eu tô com muita vergonha de te falar uma coisa que eu vou ter que te pedir. Eu já falo, nossa, o que vem aí? Ela falou, mas
eu preciso que você use essa pulseirinha aqui de borracha, que ela dá acesso a todo o recinto hospitalar, você não vai precisar falar com segurança nem nada, abre as portas e tal. Eu falei, não precisa ficar envergonhada, imagina. Aí eu pus e falei, moça, tá escrito sou o papai. Você Nossa. não tem uma escrita sua mamãe, ou não tá escrito nada, você pode trocar? Ela falou, é por isso que eu tô com vergonha. Eu falei, você tá me zoando. Você tá me zoando. Então, em 2018, essa bagaça tá escrito sou o papai. Você me desculpa, tá, se quiser virar ao contrário, mas é porque se você não usar o segurança, eu falei, meu, daqui, vai, desencana. Eu já falei, nossa, mas já entra no hospital, que já sabe que você vai chegar. Que Você já foi lá, putz, né? a gente estava com uma cineasta filmando toda a nossa história, então a gente teve que ter 1000 autorizações e tal, os caras já, pum, você já fala, puta, realmente. E assim, não é um hospital que a gente tirou da cabeça, a gente escolhe esse hospital. Foi filtrado, já porque foi. a gente Imagina já quem tinha chega assim, monte, né? Qualquer hospital. A gente já sabia de um monte de família que tinha feito parto lá, já tinha ligado para o cartório. Mas enfim, essa eu nem chamo de batalha, essa foi um equívoco mesmo. Mas a primeira batalha é que na nossa última consulta com a nossa obstetra, ela falou assim, gente, seguinte, liguei para a diretora do hospital e ela não quer permitir a sua amamentação, Marcela, dentro do hospital. Falei, é mesmo? E qual é o argumento? Ela falou, porque ela disse que é uma amamentação cruzada e que essas crianças já têm uma mãe, que não precisaria do leite de uma outra mulher para atrapalhar. Aí eu já tô assim, falei, mano, já vamos voadora no peito dessa mulher. Ela falou, na hora, você vai estar lá para amar ou para lutar? Eu falei, para amar. Ela falou, então deixa que a gente luta. Tá tudo bem, eu já tenho uma reunião com ela agora, vai toda a nossa equipe, lá. E aí essa diretora permite a minha amamentação. Mas vamos voltar lá. Ela está chamando de amamentação cruzada um processo que acontecia em 1500 e 1600 no Brasil, na época de escravização de corpos pretos, que eram mulheres pretas obrigadas a amamentar os filhos de mulheres brancas, que não eram seus filhos, que elas não queriam amamentar, que elas eram obrigadas, e que a gente sabe hoje que o leite humano pode transmitir uma série de doenças, e ela também sabe que eu estou no Brasil, no bairro de Perdizes, fazendo todo um pré-natal que garante a qualidade do leite, assim como garante a qualidade do leite da minha esposa. Uma médica formada, mestrado, doutorado, que já está equivalendo a minha maternidade a nada. E aí a gente tem toda uma equipe que vai lá e tal, ela falou, não, então neste caso tudo bem, mas bem com aquela mãozinha assim, ó, não vou Bem, me você meter. é a exceção, né? Então, a gente já entra no hospital usando uma pulseirinha escrito sou papai, com uma equipe médica que não queria a minha amamentação dentro do recinto hospitalar, mas essa vitória a gente teve, eu amamentei, tudo bem. E aí, 24 horas depois que as crianças nasceram no quarto, a Mel teve uma hemorragia pós-parto, eu tive que parar no PS também vomitando, porque não consegui dormir por 48 horas, estava lá, enfim. E aí lá, tipo, eu botava um neném no peito, pegava o outro, porque o meu leite já tinha descido fazia 3 meses, a Você Mel já tava tinha em passado por todo apojadura. o processo de preparação, Já com tinha meio exames, litro de tudo. leite congelado, já estava fazendo esse estímulo desde que a Mel tinha 5 meses de gestação, então já tinha o leite congelado e já estava produzindo leite de fato, não colostro. A Mel não estava na apojadura, não tinha nem descido o leite dela, ela com uma hemorragia, tendo que esperar o banco de sangue vir com as bolsinhas de sangue. Você estava com a solução para o problema dela ali, né? Tava, mas também eu não era muita solução não, porque depois de 48 horas sem dormir, essas crianças, a Mel ali sem conseguir se levantar, amarela, teve hemorragia. Uma hora estava assim, eram 5h20 da manhã, estava a Mel chorando na cama, a Yolanda chorando numa cestinha, o Bernardo chorando na outra, e eu tive uma brilhante ideia e falei, mano, e se eu chorar? E aí eu sentei, fiz... Desabou. Aí, foi um quarto inteiro, assim, ó, numa síncope coletiva, todo mundo chorando. Eu falei, mano, quem que deixou a gente ser mãe? A gente não tava preparado, esses dois neném param de chorar. E aí falei, eu preciso vomitar, fui pro banheiro, vomitei de novo, voltei, falei, cara, preciso de ajuda. Aí liguei pra nossa doula, falei, amiga, é o seguinte, tá acontecendo isso. Ela falou, para tudo, tô ligando pro obstetra, tô ligando pra pediatra, a gente vai resolver, enfim. Deu meia hora, estavam toda a equipe lá, bota as crianças ali na pediatria do andar, tomando leite no copinho. Eu fui para o PS, então foi um pequeno caos. Quando a gente volta para o quarto, todo mundo melhora, a Mel já tinha transfundido sangue e tal. Entra um rapaz, toque, toque, tudo bem? Vim fazer a DNV, Declaração de Nascido Vivo, nome do pai, nome da mãe. Falei, moço, já assim, ó, amamentando criança. Falei, filho, não tem pai, são 2 mães, bota aí 2 mães. Ele falou, moço, eu não posso. Falei, não pode por quê, meu senhor? Que inferno. Eu falei, não posso porque está escrito pai e mãe. Eu falei, risca, vai imprimir outro papel, uma coisa simples. Não posso, esse documento vem do Ministério da Saúde, eu não posso nem rasurar nem fazer outro. Eu falei, você pode o quê, então? Eu posso ou não colocar o nome, ou colocar o nome de uma criança, de uma mãe como pai. Mas fique tranquilo, esse documento não serve para nada. É só para você ir lá, registrar e dizer que essa criança nasceu viva. Não serve para nada para você. Que não está aqui, não tem nada a ver com nada, mas para mim é o primeiro documento dos meus filhos que meu nome não é mãe dessas crianças. E foi isso que aconteceu, eu não sou mãe das crianças na DNV. Então, até hoje? Até hoje, porque esse documento, de fato, ele serve para chegar no cartório e falar, nasceu vivo, vamos registrar. Pum, fica lá armazenado num banco de papéis, né?
mas é a revisão do VAR, né? Em 2022 isso vai para o VAR, que cria uma nova DNV, em 2023 é adotado um novo documento que tem, primeiro, parturiente, porque hoje a gente sabe que muitas pessoas que vão parir não vão exercer o papel, né, de parentalidade dessa criança, vão entregar, seja de barriga solidária, ou seja, pessoas que vão entregar para via de adoção. Então, tem nome de parturiente, embaixo tem filiação, cabendo o nome de até 3 responsáveis. Então, em 2018 a gente perdeu na revisão do VAR, em 2022 isso foi modificado e hoje está tudo certo. E hoje isso já é natural, já vai assim. Esse novo documento, é isso, né? Já vai assim. E, assim, falando São Paulo, é um lugar que as coisas estão indo um pouquinho mais, estão num fluxo um pouco melhor nas grandes maternidades, apesar de que seja uma grande maternidade que esse ano não deixou entrarem os 2 pais, porque só podia um acompanhante. Também foi o mesmo chabu de reunião com o diretor e com tudo mais. Mas eu sempre reforço com os meus alunos da pós também, que vão trabalhar em outros lugares do Brasil, que isso não está alinhado em todos os lugares, né? Nem todas as maternidades. Não, e quanto mais afastado, quanto mais pro interior. A gente está falando de uma mulher aqui que, poxa, autora de 3 livros, é uma referência no assunto, estudou pra caramba, pesquisou tudo, mapeou tudo e ainda enfrentou dificuldade. Você imagina quem não tem informação, quem não tem acesso. E o dado branco classe média de acesso acadêmico, que é onde eu me encaixo. Exato. Então, também, isso tudo conta. E essas batalhas, várias delas que foram derrotadas. Eu chego com essa DNV no cartório, e aí, cineasta filmando, eu ali sento. A moça, oi, tudo bem? Dou documentação, ela começa a digitar, ela levanta, vai falar com uma pessoa, volta, continua digitando, levanta, vai de novo, volta, apaga o negócio. Eu já falando, cara, tá escrito lá, filiação, e desde 2016, quando muda, né, essa PL, não tem mais avô paterno e avô materno. Então, não tem pai, não tem mãe, não tem paterno nem materna. É só filiação e avô. Eu pensava, o que essa moça está demorando tanto? Ela demorou uns 40 minutos, enquanto isso já passaram 2 pais na cadeira ao lado e estava sentando o terceiro. Falei, vai ver que são gêmeos, vai ver que muitas coisas, mas quando ela vem com a certidão, estava tudo certinho. E aí, cara, ali filmado, a gente comemorou, postei no Instagram, todo mundo, que lindo, que demais. Falei, pô, vencemos. Mas na revisão do VAR depois a gente perdeu, tá? Mas ali em 2018 foi uma vitória, 3ª batalha, então a primeira a gente empata, porque ela não deixou, depois ela deixou porque teve briga, a segunda a gente perde na DNV, a terceira a gente ganha, e aí vamos para a 4ª batalha, que foi chegar no poupa-tempo para fazer o RG das crianças. A gente ia embarcar para uma viagem internacional para a Argentina, precisa fazer o RG, já sabemos que tem filiação, estou com um neném aqui no sling, sento num guichê, a Mel senta no guichê da frente, então as moças que nos atendem estão de costas uma para outra, entregamos ali, e aí elas começam a digitar, e aí uma conversa com a outra, fala um negócio, digita de novo, aí para, fala. Na 3ª vez eu falei, moça, qual é o seu problema? Está escrito filiação, qual é a sua dúvida? Ela falou, moça, no papel que eu vou te entregar está escrito filiação, tá tudo bonitinho, mas na tela do meu computador está escrito pai e mãe. Eu falei, sabe, de brincadeira. Aí ela vira a tela, pum, bati uma foto, falei, cara, isso não é possível. O sistema não mudou. Aí eu falei, pô, você tem que mudar esse sistema, tal, não sei o que. Ela, eu vou chamar o meu chefe, tal, aí vem um cara, conversa com a gente, aí na hora minha cabeça fez assim, ó. Falei, cara, poupa-tempo não é um sistema independente, é um sistema do Estado de São Paulo que puxa essa informação da Receita Federal. E quando nasce uma criança, nasce um boleto, porque já vem com CPF desde 2016, ou seja, na tela do computador daquela moça do cartório estava escrito pai e mãe, por isso que ela não conseguia preencher. A minha cabeça estava assim, ó. Eu falei, cara, como é que eu vou comprovar isso? Como é que eu vou comprovar? E aí volto para casa e preencho o comprovante de CPF dos meus filhos. Abro na internet, lá o link comprovante de CPF, 4 informações, nome da criança, data de nascimento, número do CPF, nome da mãe. Não tem nome do pai, não tem nome das mães, está escrito nome da mãe. Ou seja, você recebeu um documento que você achou que estava, mas não uma estava alegoria. no sistema. É uma grande fantasia. É só para inglês ver. Mas ainda aí, é assim? Cara, ainda é. Aí digitei lá, Marcela Rebelo Tiboni, aliás, eu sou Rebelo também, cara. Gente, nossa! Quando falou, eu falei, ia falar, esqueci. Aí digitei, quando eu clico Enter, eu caio numa página dizendo Marcela não corresponde ao nome da mãe da Yolanda. Aí eu volto, preencho com o nome da Mel, minha esposa, e eu entro no CPF deles. Aí na hora, isso foi em 2020, pandemia, eu fechei o computador, chorei horrores. A Mel, era de manhã, ela falou, o que aconteceu? Achou que alguém tinha morrido, eu não conseguia falar. Tá? Quando eu consegui falar, eu falei, cara, eu não sou mãe deles para a Receita Federal. Eu falei, o quê? Aí eu abri o computador e falei, isso é um absurdo, como assim? Tal. E aí eu faço um post no Instagram, esse post viraliza, acho que foram 40 ou 50 mil acessos, compartilhamentos.
E aí foi, assim, chá revelação de mães Todo mundo que não são da descobrindo Receita. a mesma Porque coisa. era a galera online. Falando, que link que é esse? Aí isso começa a virar falando, Nossa. pessoas assim, eu tive um DM, sei lá, mais de 1000 mensagens falando, eu não sou mãe do meu filho na Receita Federal, só descobri isso agora, o que a gente faz, o que a gente faz? E tá todo mundo perdido. E aí vai para uma startup que fala, vamos fazer um abaixo-assinado, a galera do direito faz abaixo-assinado, acho que foram 50 mil assinaturas. Nossa. Aí uma galera da Universidade do Rio de Janeiro, da UERJ, um grupo de advogados, de professores de lá, falou, vamos fazer uma ação pro bono para protocolar para o STF. Fazer um monte de reunião, protocola, caiu lá na mão do ministro Gilmar Mendes, na época o Augusto Aras era da PGR, ele deu vistas positivas, aí tem uns amigos curar e tal, mas está lá engavetadinho, na época eu fiz muita matéria para jornal, revista, lá, e a Receita respondeu a uma mídia televisiva dizendo que eles sabem que está errado, que eles precisam mudar, mas a questão não é nem só financeira ou de sistema em si, mas é que a Receita Federal, ela alimenta mais de 10 mil outros sistemas nacionais, entre ProUni, SUS, Exércitos, Tudo. TJ. Então, mudando a Receita, mais de 10 mil sistemas nacionais, fora os internacionais, teriam que modificar também. Então, isso é um empecilho que foi criado lá nos anos 60, exclusivamente para saber diferenciar homônimos. Então, esse nome da mãe existe porque Marcela Rebelo, se você chamasse Marcela Rebelo, a gente ia pelo nome da mãe para saber qual era a Marcela Rebelo que estamos falando. Só que a gente já modificou os usos de um sistema da Receita. E aí isso bate lá no Poupa Tempo, e aí a gente faz o RG, o cara fala, olha, nesse Poupa Tempo aqui a gente coloca o nome das duas mães no campo mãe, um na sequência do outro. A Mel tem 5 palavras entre nomes e sobrenomes, eu tenho mais 3. Não cabe no campo mãe 8 palavras. Então, o sistema faz do jeito que dá, ele separa letras, ele abrevia, ele coloca ponto. E aí, quando a gente vai embarcar para a viagem para a Argentina, a Polícia Federal não deixa a gente embarcar. Fala, cara, ó, o que está escrito aqui no RG dessa criança não é o que está escrito no seu documento. E aí, separa ali as crianças querendo entrar e falando, gente, calma, calma, calma. Aí, obviamente, eu já tinha levado uma pasta desse tamanho, que tinha do exame de pezinho, blá, 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 todos os documentos possíveis e imagináveis. Sim. Também demorou uns 30 minutos, todos os nossos amigos que estavam indo já tinham passado, eu já estava chorando, o Bernardo chorando, né? A gente conseguiu embarcar, e o cara falando, cara, você tem que resolver. Quando eu vou na Polícia Federal, que é um sistema exemplar, porque a Polícia Federal, você entra ali, tem responsável, né, filiação, você escolhe, e na sequência você pode escolher o gênero, incluindo não binário ou não desejo informar. E aí eu lembro que a Polícia Federal olhava para a RG e falava assim, o que é isso aqui? Isso aqui é Polícia Civil? Mas não é possível. Eles fazem isso aqui é muito podre, cara. Isso aqui está totalmente equivocado. E eu volto no Poupa Tempo e falo, quero que isso aqui modifique. Porque a minha escolha, a escolha de Sofia era, ou eu fico com o RG totalmente errado, com grafia errada, ou eu escolho um que o meu nome vai estar como pai, mas com a grafia certa. Então, o que eu faço? Um RG que não vai ter validade para nada, porque ele está errado, ou um RG que me coloca como pai? Não vai valer para você. E aí, a real da real é que eu já sou pai dessas crianças em todos os sistemas, que é o tal do inglês V, o brasileiro V, ou qualquer pessoa V. Porque no papelzinho impresso está tudo certo. Na tela do computador não está. O que resolve hoje em dia, gente, depois de um processo pandêmico mundial? É a tela do computador, entendeu? É o que está aqui. Se você vai lá... tudo está interligado no sistema, não no papel. A gente tem amigos de 2 pais, por exemplo, que o filho foi fazer o Enem e aí tem lá, tá? Asterisco, nome da mãe. É uma criança que não tem mãe, porque tem 2 pais. Não vai, você não passa dessa página, porque o que tem asterisco vermelho é campo obrigatório. E aí não tem o campo obrigatório. Ou seja, você já perdeu o acesso também. Cara, aí de a novo. gente tem que, eu falo, meus filhos agora estão no 1º ano do fundamental, estão aprendendo a escrever, eu já tenho que falar, ó, toda vez que perguntar em qualquer papelzinho o nome da mãe, vocês vão ter que escrever o nome da Mel. Porque é ela que é a mãe. E aí eles ficam indignados. Isso é um absurdo. Eu falei, é um absurdo, tamo lá, tá no STF, uma hora vai. Mas por enquanto é esse o nome da mãe. E aí vem para a última batalha, que é quando a gente faz a inscrição na escola pública, porque está lá, filiação 1, entre parênteses, de preferência o nome da mãe, filiação 2, de preferência o nome do pai. Como não tem nada a ver com as preferências da prefeitura, eu coloco quem eu quiser. Sou mãe 1, porque a filiação 1 era eu que ia fazer toda a matrícula. E aí está lá a documentação pendente, a criança os meus eram 1 e 2 na fila de espera da escola. O número 3, 4, quando a criança 18 fez a matrícula, os meus não, eu chego lá, ela fala, cara, eu não consigo validar o CPF dos seus filhos no sistema, eu trabalho aqui há 8 anos, nunca vi isso acontecer. Eu falei, Receita Federal, cara, isso aí é porque, né, ela falou, a gente já tem uma ação no STF, ela falou, você nem entrou na escola e já está processando a escola para STF? Eu falei, não, isso não é um problema, muito mais antigo. E aí ela tem que ir lá no sistema, de novo, eu tenho a lei dos 30 e 40 minutos, 30 minutos,
No computador, ela falou, cara, tive que fazer na ponta da faca isso aqui. Mudei o sistema e agora vocês podem fazer inscrição. Mas por causa da Receita Federal, que eu não consigo o CPF, que eu não consigo o RG, que eu não consigo embarcar para a Argentina, que eu não consigo matrícula para uma escola. E assim, contando, né? Porque daqui para frente, quantas outras coisas não vai dar certo. Tudo. De novo, São Paulo, mulher, branca, classe média, informação, pesquisadora, né? Que sabe dos seus direitos. Ir num lugar afastado, ou mesmo em São Paulo periférico, de outros corpos que nunca nem vão saber o que aconteceu, porque tiveram seus direitos. E ainda tem gente que fala, mas é só um papel. Não é só um papel, é a vida, é tudo. Porque tudo que você precisa fazer de burocrático na sua vida também está tudo ali e você vai ser impedido. Fora essa invalidação, né? Mas assim, você deu aqui um panorama geral dos últimos anos, né? Então, pra gente que não passa por isso, a gente não imagina, a gente não tem ideia. Então, acho que é muito importante, por isso que é importante a gente conversar com quem convive, pra gente também ver como que a gente pode ser um agente de transformação nisso. E tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu acho que isso é fundamental. Então, você, pelo que eu entendi, você acabou virando uma ativista e um nome, sim, sem imaginar, sem planejar, porque você foi atrás das coisas e foi decidindo, e foi fazendo, e foi escrevendo livros. Então, que bom que a gente tem você, a sua luta, a sua voz, o seu conhecimento para amparar também, porque imagina se a gente não tem nada disso, né? A gente fica muito para trás. Antes de finalizar, quero que você conte um pouquinho, só brevemente, o que é cada um dos seus livros e de que forma eles podem auxiliar, porque talvez você que está assistindo ficou sabendo agora desse tanto de informação, então o que você pode buscar de ajuda, né? Se você puder dar uma sinopse rápida para a gente. Vou tentar fazer bem. O Mama é o primeiro, de 2018, é um relato de maternidade homoafetiva. Ele é a minha chegada numa livraria falando, minha esposa está engravidando e eu queria informações sobre um livro. E o cara falou, esse livro não existe. Eu falei, então ele vai existir. Eu conto a minha história de amor com a Mel, intercalada com a nossa escolha da FIV, como é que foi cada uma dessas questões, dúvidas, medos, como a gente pensou e resolveu nesse livro aqui. Hoje ele virou quase que um livro de... referência, chá de bebê, assim, as mulheres sapatão falam, cara, eu quero fralda, quero coeiro e quero o livro Mama. O terceiro, porque o segundo eu não trouxe, é um livro do Companhia das Letras que não estava na minha prateleira, esqueci, mas esse é o terceiro, que é o Desmama, Memórias de uma Mãe contra a Mãe, em que eu falo a minha história de como me descobri uma mulher lésbica na infância, adolescência, como é que foi isso para mim e para minha família de origem, amigos, e relato como é que foi esse processo do desmame duplo, porque éramos duas mulheres e mães amamentando, e como é que foi esse desmame aí, que esse livro é um caos, assim, só de lembrar eu falo, façam suas escolhas, mas também lembre que no final elas terminam. E esse aqui é o Nossa Família Cabe Nessa Escola, em que eu falo sobre os primeiros 2 anos dos meus filhos numa escola pública, como é que foi esse lugar, talvez um dos maiores tabus nacionais, né? Pensar a diversidade e a educação, como é que foi para a escola receber essa família, como é que foi para os meus filhos, como foi para as outras crianças e educadores, o que a escola se transformou, o que a gente se transformou e como isso nos preparou mais para frente. A gente escolhe uma escola pública por 2 motivos, PPP, que é o Plano Político Pedagógico, e o Currículo da Cidade, em que a gente sabe que nossas famílias são plenamente amparadas por esses sistemas. Diretoria Regional de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação nos dão todas as bases para que nossas famílias sejam respeitadas e continuem ali dentro. Então, esse livro fala um pouco sobre esse processo da escola, e é o mais quentinho de todos. Poxa, agora, a novidade dele. Acabou de ser lançado, Acabou. Que legal falar dele aqui. Marcela, quero te agradecer pela aula, que acabou sendo uma aula para gente que não tem, né, noção, como eu disse aqui, da complexidade, né, do não é só uma folhinha, não é só um documento, não é só simbólico, né, tem impactos profundos em decisões que a gente precisa muito olhar de perto. Então, muito obrigada pela sua presença. E, doutora Carol, obrigada. Continue esse trabalho lindo que você faz, né, que mais médicos possam sair preparados. E se não estiverem preparados, mas dispostos a aprender também, para a gente conseguir mudar o sistema de saúde e garantir mais direitos, né? Então, espero que você que está assistindo também tenha gostado. Pode deixar sua dúvida, seu comentário, enfim, né, vamos fazer essa conexão para a gente caminhar juntos aí, quem sabe, para um futuro melhor. E quem sabe daqui 10 anos a gente vem aqui e conta outras, né, que eu tenho certeza que está evoluindo. Então, que bom. É isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada, também. gente.